Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Líder Jovem Adventista. Meu nome é Nathan Capra e hoje nós teremos um seminário sobre as crenças distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes da gente ir para o seminário, tem alguns detalhes importantes que eu preciso te contar. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem um questionário que foi feito para comprovar que você assistiu o seminário e que você conhece essas crenças. Esse questionário vai ser conferido juntamente com o cartão de líder JA. Esse questionário aqui é apenas para os jovens que estão fazendo o cartão de líder JA e são da ANSL. Se você é de outra associação, você precisa entender que cada associação tem o seu modo de avaliar, tá? Então, esse link é exclusivo para quem está na ANSL, certo? E algumas pessoas vão pensar: Ai, Natan, eu não sou dessa associação. Como é que eu vou fazer para cumprir o requisito? Isso aqui vai servir? Eu preencho esse relatório? o que você vai fazer? Você vai conversar com o líder responsável pelo cartão de líder jovem da sua associação. Ele vai dizer se serve, se não serve. Se ele quiser colocar o link aqui da associação dele nesse vídeo, é só entrar em contato comigo. Pode me encontrar lá nas redes sociais, Nathan Capra, tá? Tudo junto, com 2 P's, ok? Você vai me encontrar lá, fala comigo e pode estar colocando o link da associação dele para esse comprovante. Pode colocar aqui no meu vídeo, eu coloco com o maior prazer, sem problema nenhum. Segundo detalhe importante, tá? Antes de você assistir o seminário, tá? Eu te recomendo que você ore para que o Espírito Santo de Deus, ele te ajude a compreender tudo o que está sendo dito ali, ok? É muito importante que você ore, ok? E se você chegou aqui nesse vídeo e não sabe nem o que é cartão de líder jovem, mas está interessado em conhecer as crenças da Igreja Adventista, esse vídeo aqui com certeza vai te ajudar. Esse seminário ele foi produzido pelo pastor Felipe Amorim. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia de quem é o pastor Felipe Amorim, ok? Ele é teólogo, tá? Com pós-graduação em docência universitária e psicologia pastoral. Também é mestre em teologia com ênfase em cosmovisão cristã. Ele é autor de 12 livros e ele apresenta o programa Bíblia Fácil na TV e na Rádio Novo Tempo e gerencia a escola bíblica da Rede Novo Tempo. Acredito que ele seja a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, não é? Feito isso, então, vamos lá para o seminário. É muito bom estar com vocês e eu espero que a gente tenha aqui um momento bem proveitoso de estudo da Bíblia. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para a gente ter aqui, usar como guia esse slide, tá certo? Deixa eu ver se você consegue ver aí. Está sendo apresentado? Está aí, né? Está conseguindo ver? Bem, nós vamos estudar hoje essas duas crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são a crença 8 e a crença 24. A crença 8 é a crença que fala sobre o grande conflito, e a número 24 é aquela que explica o santuário, né? Nós temos 28 crenças fundamentais, são 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Então é bom você saber essas diferenças, né? Nós temos 6 doutrinas apenas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia divide ali a sua teologia em 6 doutrinas, e essas 6 doutrinas são subdivididas em 28 crenças fundamentais. Então nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos, ou a escatologia. Essas são as 6 doutrinas da teologia adventista do sétimo dia. E dentro dessas 6 doutrinas, nós temos 28 crenças fundamentais. E nós vamos estudar hoje essas duas, o grande conflito e o santuário. Mas, queridos, o que a gente vai fazer aqui é como... Eu estava pensando aqui no que comparar, e eu vou comparar a uma viagem, um passeio de helicóptero
sobre Roraima. Imagina que você está passeando de helicóptero sobre Roraima, ou sobre Boa Vista, enfim, sobre qualquer uma das cidades aí, e você está olhando a cidade de cima. Bem, num passeio de helicóptero, você não consegue ver os detalhes. Você tem uma vista panorâmica da região, uma vista panorâmica da cidade, mas você não consegue ver os detalhes. E o que nós vamos fazer aqui sobre essas duas doutrinas, ou sobre essas duas crenças, né? Essas duas crenças fundamentais, é um passeio de helicóptero, tá bom? Nós vamos ter uma visão panorâmica sobre essas duas crenças fundamentais. E aí eu gostaria de fazer um compromisso com você. Já que você é um líder em formação, então eu vou deixar aqui uma tarefa de casa para você. Eu estou aqui com o meu livro Nisto Cremos, né? Esse livro aqui é um livro espetacular. Eu já li esse livro algumas vezes. E aqui tem, de maneira mais detalhada, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as 6 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu queria que você tivesse esse livro. Se você não tem na sua casa, é fácil de encontrar. Você encontra aí no site da CPB, você encontra na Amazon. Tem esse livro. Se você quer ser um bom líder de jovens, você precisa conhecer as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, como nós vamos fazer apenas um voo panorâmico aqui sobre essas crenças, eu queria pedir que você depois, talvez amanhã mesmo, né? Ali depois do culto, depois do almoço, no sábado, você lesse essas duas crenças fundamentais, para que você tenha condições de entender melhor, entender com mais detalhes essas duas crenças. Mas muito bem, eu estou aqui com a minha Bíblia e eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta. Eu sempre gosto de estudar a Bíblia com a caneta na mão, porque a gente vai anotando as ideias, a gente vai anotando o que a gente aprende, e quando a gente anota, a gente consegue fixar melhor, tá bom? Nós estamos em guerra. Sim, estamos em guerra. E eu não estou falando da guerra entre judeus e palestinos que está acontecendo ali nesse momento no Oriente Médio. Não estou falando de guerras na Europa. Não estou falando... Estou falando de uma guerra cósmica. Um conflito cósmico que a gente chama de o grande conflito. Amigos, essa crença, ela é tão fundamental que se a gente perde a noção dessa crença, nós perdemos boa parte da visão do todo. Deixa eu te dar um exemplo. Se você esquece que você está vivendo no grande conflito, se você esquece que existe uma batalha cósmica e que existe algo que está além daquilo que pode ser visto pelo nosso olho, que existe alguma coisa que está além daquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, se a gente esquece disso, a gente começa a viver apenas para esse planeta, apenas para a felicidade, entre aspas, terrena. Então, cristãos que perderam a noção do todo, cristãos que perderam a noção do grande conflito, eles acham que precisam fazer coisas para serem felizes aqui. E como eles perderam a noção do grande conflito, eles não querem saber se o que eles estão fazendo agora vai influenciar no seu destino eterno. Porque como eles perderam a noção do todo, tudo que tem na vida deles é o momento presente. Então, eles seguem aquilo que eles sentem, eles seguem as suas tendências, eles seguem as suas vontades, porque, entre aspas, o importante é ser feliz. Só que, algumas vezes, essa felicidade pregada, ou essa felicidade almejada, ela vai contra o que a Bíblia diz. Ela vai contra o que Deus espera. E quando essa felicidade terrena vai contra o que Deus espera, a pessoa que perdeu a noção do grande conflito, ela prefere ficar com uma felicidade momentânea
a se preparar para ter uma felicidade plena e eterna no futuro. Então, é preciso que você, querido líder em formação, você jovem de Roraima ou de qualquer outro lugar que me assiste agora, é preciso que você não perca a noção de que nós estamos inseridos no grande conflito. E no grande conflito, Deus está mais interessado na sua salvação do que na sua felicidade temporal. Escuta bem o que eu estou te dizendo, líder. Deus está mais interessado na sua salvação eterna do que na sua felicidade temporal. E todas as vezes que ele precisar contrariar a sua felicidade temporal, em nome da sua salvação, ele fará. E Deus espera que você, líder, também esteja disposto a abrir mão de uma felicidade temporal, de satisfazer um desejo, uma tendência aqui, em nome da sua salvação futura. Nós estamos no grande conflito, não percamos essa noção. Mas quando esse grande conflito começou? A Bíblia nos ajuda. Vamos ler aí esse texto que está em Apocalipse capítulo 12, no versículo 7 a 9. Diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos. Miguel é o nome de batalha de Jesus. Todas as vezes que Jesus esteve envolvido numa batalha com os anjos, ele foi chamado de Miguel. Então, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. E por que Satanás e seus anjos foram lançados para a terra? Porque eles se rebelaram contra a lei de Deus. Se rebelaram contra o governo de Deus. E percebam uma coisa, o que acontece hoje no planeta Terra é apenas uma amostra diminuta, uma amostra pequena daquilo que ocorreu lá no céu. Porque o primeiro pecador do universo se tornou pecador, Lúcifer, porque ele se rebelou contra o governo de Deus. E hoje, infelizmente, tem muitos cristãos, alguns adventistas do sétimo dia, se rebelando contra o governo de Deus, se rebelando contra a palavra de Deus, se rebelando contra a lei de Deus e os princípios que ele estabelece. Isso tudo começou lá no céu. Mas quando começou lá no céu, Jesus, Miguel e seus anjos expulsaram Satanás, né? E a palavra Satanás quer dizer o inimigo, o adversário. Expulsaram o adversário junto com um terço dos anjos do céu. E aí, quando Satanás foi expulso do céu, ele veio em direção à terra. E quando ele veio em direção à a terra começou a se envolver nessa guerra que começou lá no santuário. E deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que isso é um ponto importante para você anotar aí. O pecado, o grande conflito, começou no santuário celestial. E o grande conflito será resolvido no santuário celestial. O lugar onde a briga começou, é lá que a briga será resolvida. Vou repetir para você porque esse é um conceito importante. O grande conflito começou no santuário celestial. E o grande conflito será resolvido no santuário celestial. Mas quando foi que a terra se envolveu nessa guerra? Eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor, e abra em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Gênesis 3. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Gostaria que você lesse aí na sua Bíblia. Se esse texto não está marcado na sua Bíblia, marca aí. Diz assim, Gênesis 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E nesse ponto aqui começa um grande conflito no planeta Terra. Porque, seguindo a história aí, depois você pode ler, você vai perceber que Eva cedeu àquela tentação de Satanás, ela foi enganada por Satanás e depois ela deu o fruto para Adão. Ambos comeram o fruto e cometeram o pecado que Deus havia alertado para não cometerem. E percebam uma coisa aqui nessa entrada do planeta Terra no grande conflito. Olha o argumento que Satanás deu para Eva. Ele disse: olha, Deus disse que vocês que vocês morreriam. E aí Satanás diz: certamente vocês não morrerão. Você consegue entender aqui que o que estava em jogo era a credibilidade na palavra de Deus? Deus tinha dito pessoalmente para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Aí vem Satanás e diz: olha, o que Deus disse não é bem assim. Vocês não vão morrer. Você consegue entender que o início do grande conflito no planeta Terra e também lá no Santuário Celestial tem a ver com a descredibilidade da palavra de Deus? Tem a ver com o se levantar contra o governo e a soberania de Deus? Eva, inicialmente, e depois Adão também, mas inicialmente Eva, ela duvidou da palavra. Deus tinha dito: vão morrer. Satanás disse: não vão morrer. E Eva deu ouvido à voz de Satanás. Amigos, o cerne do grande conflito é o questionamento, a dúvida a respeito da autoridade da palavra de Deus. E a gente não precisa ir muito longe, basta você acessar as redes sociais, basta você ver o discurso de alguns cristãos por aí, de alguns líderes cristãos por aí, e você vai perceber que a palavra de Deus continua sendo questionada. Foi o que aconteceu aqui. E Satanás disse: olha, o que Deus quer, o que Deus não quer é que vocês sejam iguais a ele. Porque Satanás disse: se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja, Satanás não contou uma mentira completa. Ele contou uma mentira misturada com a verdade. Porque se Adão e Eva comessem daquele fruto, eles sim conheceriam o bem e o mal. Porque até então eles só conheciam o bem. Só que a parte mentirosa do que Satanás disse foi que eles não conheceriam como Deus. Deus conhece o bem porque ele é o bem. Deus conhece o mal como quem está de fora do mal. Deus não tem parte com o mal. Só que Adão e Eva passaram a conhecer o mal de dentro. E mais do que isso, eles nunca mais conseguiriam se livrar daquele mal. Então percebam, sim, eles conheceriam o bem e o mal, mas não como Deus. E é assim que Satanás faz. Ele vai misturando verdade com mentira. E vai servindo para as pessoas. E as pessoas que aceitam essa mistura acabam se perdendo. Assim começou o grande conflito nesse planeta. E aí, durante mais de 4.000 anos aproximadamente, o pecado foi se desenvolvendo. O pecado foi se desenrolando e o malefício de não ter ouvido a palavra de Deus foi se tornando cada vez mais evidente. Isso começou logo depois que o homem e a mulher pecaram.
porque eles começaram a sentir vergonha do próprio corpo, eles começaram a se relacionar de maneira predatória com a natureza, teve sacrifício de animal, teve que arrancar folha de figueira. Depois eles começaram a acusar um ao outro e acusar o próprio Deus, e toda aquela harmonia que existia no Éden começou a se desfazer. Um pouquinho depois, algum tempo depois, os dois filhos daquele casal de Adão e Eva entraram em conflito e Caim matou Abel. E o primeiro assassinato acontece um pouco depois da entrada do pecado no mundo. E o mal vai se desenvolvendo, vai crescendo. E aí o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio à Terra. Veio à Terra para vencer o grande conflito. E quando esse grande conflito foi vencido? Lá na cruz do Calvário. Abre a Bíblia lá em João capítulo 19, por favor. João capítulo 19, no versículo 30. João capítulo 19, e no versículo 30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amigo, esse é um dos textos mais significativos que nós temos no texto bíblico. Um dos textos mais significativos que nós temos na Bíblia, porque aqui tem um grande resumo do que aconteceu lá na cruz do Calvário, do que significou o sacrifício de Jesus. Primeiro, Jesus diz: está consumado. E quando Jesus falou está consumado, ele usou a expressão grega aqui do texto é tetelestai. O João registrou as palavras de Cristo usando essa expressão grega tetelestai, que significa está pago. Ou seja, lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço, pagou a dívida que os seres humanos adquiriram com Deus o Pai lá no Éden. Veja, Jesus não estava pagando para Satanás o preço do resgate do ser humano. Não é isso. Não é isso. Jesus Cristo, Deus o Pai, não deviam nada para Satanás. Nada. A dívida que o ser humano adquiriu, ele adquiriu com o Pai, com Deus. E lá na cruz do Calvário, Jesus estava pagando a dívida do ser humano com o Pai, reconciliando o mundo com o Pai, como diz o apóstolo Paulo. Por favor, vamos tirar da nossa mente essa história de que Jesus estava pagando para Satanás o preço pelo resgate do homem. Não. Satanás não tinha nada que receber de Jesus. Aliás, a única coisa que Satanás tem a receber de Jesus é a sua destruição final. Na cruz, Jesus paga a dívida que o homem adquiriu com o Pai e reconcilia o homem com o Pai. E aqui a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça e morreu. Porque lá no Éden havia sido dito que haveria morte se o homem pecasse. E nós não lemos Gênesis 3,15, né? Que é chamado de proto-evangelho, o evangelho antigo. Mas lá em Gênesis 3,15 já havia sido prometido que Jesus morreria no lugar dos seres humanos. E aqui em João 19:30, Jesus cumpre aquela promessa. Lá no Éden, 2 animais foram mortos para cobrir a nudez dos seres humanos. E aqueles animais já apontavam para a morte de Cristo na cruz, que cobriria a nossa condição de nudez espiritual. Bem, mas quando essa guerra vai terminar? Porque nós já vimos quando ela começou. Você está acompanhando comigo? Nós vimos quando ela começou lá no Santuário Celestial, quando ela entrou nesse planeta, lá no Éden. Nós já vimos quando ela foi, quando a vitória foi anunciada
porque na cruz do Calvário a vitória do grande conflito foi anunciada, Cristo venceu Satanás, o bem venceu o mal. Mas mesmo depois que Jesus morreu na cruz, essa guerra continuou se desenrolando. Não mais agora para determinar quem seria o vencedor, não. O vencedor já estava anunciado, Jesus Cristo. Mas a guerra continua se desenrolando para ver qual dos lados, o lado de Cristo ou o lado de Satanás, vai conseguir levar mais pessoas. E quando é que essa guerra vai terminar? Acompanha comigo Apocalipse capítulo 19. Vai lá para o último livro da Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, nós vamos ler a partir do versículo 11. Que diz assim: Vi o céu aberto. Olha que descrição bonita. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Versículo 12. Os seus olhos estão como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o sangue do Cordeiro, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Você consegue ligar esse texto aqui com o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito. E olha o que tem escrito na coxa de Jesus: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No manto de Cristo, na região da sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse momento aqui, a guerra termina. Porque o próximo capítulo descreve o milênio, a prisão de Satanás e a sua derrota final. Bem, queridos, essa guerra vai terminar no dia que Jesus voltar. Porque aí, quem decidiu ser salvo, vai com ele para o céu. E quem decidiu se perder, vai ficar na terra com Satanás, os ímpios mortos, Satanás e seus anjos vivos e presos a essa terra por 1000 anos. E aí depois vem a destruição final do mal. Bem, essa é uma descrição do grande conflito. Mas Deus sabia que talvez os seres humanos não entenderiam muito bem o que tudo isso significaria. Então Jesus, como o maior dos professores, Deus como o maior dos professores, resolveu ensinar de maneira muito didática, ensinar na prática, para que os seres humanos entendessem o que acontece no que a gente chama de plano da redenção. Jesus nos tratou como professores tratam crianças, sabe? Quando você vai ensinar uma criança, as coisas têm que ser o mais concretas possível. Os ensinamentos têm que ser o mais concreto possível. Porque a criança aprende quando ela vê, quando ela faz, quando ela pega. E nós, seres humanos, Deus nos tratou exatamente assim. Ele fez alguma coisa muito concreta para que nós entendêssemos o plano da salvação, para que nós entendêssemos essa questão do grande conflito. E o que foi que Jesus fez? O que foi que Deus fez? Ele criou o santuário na terra. Ele estabeleceu o santuário e os seus rituais aqui na terra. Queridos, a doutrina, a crença fundamental do santuário terrestre e celeste está intimamente ligada com a crença do grande conflito.
os ensinos a respeito do grande conflito estão todos dentro dos ensinos do santuário. Aliás, a doutrina do santuário, ela é como se fosse uma coluna vertebral de todas as doutrinas bíblicas. É na doutrina do santuário que você vai conectando todas as outras doutrinas bíblicas, todos os outros ensinos bíblicos. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Talvez você não conheça muito bem a doutrina do santuário. E, infelizmente, nós não temos tempo aqui para vermos tudo em seus mínimos detalhes. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido líder em formação. Você que está me assistindo e já é um líder. Você que está me assistindo e não é líder, não está fazendo formação para líder, mas é um adventista do sétimo dia, é um cristão. Você precisa conhecer a doutrina do santuário. Porque ela está nos fundamentos da nossa fé. Se você não conhece a doutrina do santuário, se você não tem um conhecimento mínimo desse ensinamento bíblico, você está perdendo muito da sua espiritualidade. Porque você deixa de entender, você deixa de compreender muitas verdades profundas do texto bíblico. Então vamos tentar entender rapidamente aqui, fazer uma viagem, uma visão panorâmica da doutrina do santuário, mas com aquele compromisso de você estudar mais a respeito desse assunto, porque ele é fundamental. Jesus falou lá em Êxodo 25:8, né? Ele falando para Moisés, ele disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Jesus, então, né? E quando a gente lê João 8:58 e Êxodo 3:14, nós vemos que as aparições de Deus no Antigo Testamento são todas de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Então Jesus está falando com Moisés aqui e ele diz: faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. E como é que deveria ser esse santuário? Êxodo 25:40 diz: depois faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, existia um modelo de santuário que foi mostrado para Moisés para que ele pudesse construir o santuário ou o tabernáculo na terra. E esse modelo era a partir do que existia no céu. Então, tudo que acontecia na terra, queridos, no santuário, no tabernáculo, depois do templo construído, tudo era um modelo, uma sombra, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, uma sombra do que aconteceria no céu. Tá? Então, os rituais que aconteciam no santuário celestial, eles eram uma pequena amostra de coisas magníficas que aconteciam e aconteceriam no santuário celestial. Esse é um conceito importante. Eu acho que você deveria anotar isso aí. O santuário terrestre, ele era uma sombra do santuário celestial. E os rituais do santuário terrestre, eles apontavam para rituais e para cerimônias que aconteciam e aconteceriam no santuário celestial. Ficou claro isso? Muito bem. A configuração do santuário, do tabernáculo, no acampamento era essa. Olha. As tribos ficavam ao redor do santuário. E o santuário, o tabernáculo, ficava no meio do acampamento. E essa configuração já nos diz alguma coisa muito importante. Porque Deus, quando foi habitar no meio do seu povo, ele não ficou num cantinho. Ele não foi para uma das extremidades, não. Quando Deus foi habitar com o seu povo, ele foi para o centro. Para o centro. Porque se tem um lugar que Deus deve estar na nossa vida, é no centro. Deus não tem que estar na periferia. E depois que nós cumprimos ou aproveitamos todas as nossas vontades e tendências, aí a gente se preocupa com Deus. Não, ele tem que estar no centro. E é a partir dele que a gente toma todas as nossas decisões. E essa configuração do santuário, do tabernáculo do deserto, já nos mostra isso. As tribos estavam ao redor do santuário. E aqui tem uma pequena representação gráfica de como era o santuário, o tabernáculo. Então tinha ali
2 compartimentos no tabernáculo, mais o pátio. Então, a gente pode falar aqui que eram 3 ambientes, aquele complexo do santuário. O primeiro ambiente era o pátio. E lá no pátio, vocês veem aí, tem o altar de sacrifícios e a pia de purificação. No primeiro compartimento ali do santuário, existiam 3 móveis. Aqui, do lado direito de quem entra no santuário, imagine-se entrando no santuário, do lado direito tinha a mesa com 12 pães. 12 pães sem fermento. Do lado esquerdo de quem entra, você está vendo aí, tem o candelabro com 7 lâmpadas ou 7 velas. Mais à frente, perto da cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, tinha o altar de incenso, onde era queimado o incenso todo o tempo, 24 horas por dia. E aí no lugar santíssimo existia lá a Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança chamada de propiciatório. Em cima da Arca da Aliança, 2 querubins de ouro. Dentro da Arca da Aliança, a tábua dos 10 mandamentos, uma amostra do maná, a vara de Arão. E no meio daqueles querubins existia a Shekinah. E o que era a Shekinah? Era a manifestação da presença de Deus. Todos esses móveis do santuário, querido, de alguma forma apontam para Jesus. E para Jesus como cumprimento deles. Lá no pátio, no altar de sacrifícios, morria o cordeiro todo dia. Todo dia existia aquele sacrifício do cordeiro para perdão do pecado. E o cordeiro representava Cristo. Na pia existia água para purificação. E Jesus mesmo falou que ele era a água da vida. Quando você vai para o lugar santo, você tem os pães. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Lá do outro lado tem as lâmpadas, as velas, as luzes. E Jesus diz que ele é a luz do mundo. Ali no altar de incenso tem as orações dos santos sendo representadas, né? As orações dos filhos subindo para o lugar santíssimo, passando sobre o véu, indo para o lugar santíssimo, representando essas orações que nós enviamos para os céus, mas também representando essa intercessão que Jesus faz por nós no santuário celestial. E lá, no lugar santíssimo, você tem o propiciatório, né? Aquela tampa da Arca da Aliança que ficava entre a lei de Deus e a Shekinah. Aquela tampa também representava Cristo, que fazia a propiciação pelos nossos pecados. Não é? Estou aqui falando para vocês sobre essas questões do santuário que apontam para Cristo, porque isso é extremamente importante para a nossa compreensão do santuário, da doutrina do santuário. Muito bem, então aqui você teve uma ligeira visão, como eu te disse, uma visão panorâmica do que era o santuário. Existiam 2 grandes rituais no santuário. O ritual que era diário e o outro ritual que era anual. No ritual diário, o sacerdote fazia o sacrifício do cordeiro e levava esse sacrifício para o lugar santo. E uma vez por ano, no chamado Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote fazia ali a purificação do santuário, quando ele matava um bode, e você pode acompanhar isso depois, eu recomendo, por favor, anota isso aí. Você precisa ler o capítulo 16 de Levítico. Levítico, capítulo 16, porque lá te escreve o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia da purificação do santuário. E naquele dia existiam 2 bodes, né? Um era o bode do Senhor e o outro chamado bode para Azazel. O bode do Senhor era morto, porque ele apontava para Cristo. O bode de Azazel, ele entrava em cena depois que o santuário já tinha sido purificado. Ou seja, não tinha nenhum tipo de expiação com esse bode.
A expiação era feita a partir do bode que representava Cristo. Bem, o que acontece é que aquele segundo bode, o bode para Azazel, eram lançados sobre eles os pecados e ele era solto no deserto para morrer lá. Esse segundo bode aponta para Satanás no milênio. E você vê como está tudo interconectado, não é? Porque lá no santuário já estava anunciado que o responsável pelo mal, que é Satanás, seria punido e seria levado para o deserto, representando o milênio descrito em Apocalipse capítulo 20. Tudo isso, queridos, aponta para o ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote. Eu tenho mais, nas minhas contas aqui, eu tenho mais 15 minutos. E eu vou tentar explicar em 15 minutos o que eu precisaria de certamente mais de 1 hora para fazer. É por isso que eu preciso do seu compromisso de estudar esse tema depois que a gente terminar. Pegar o Nisto Cremos, pegar a Bíblia, o Tratado de Teologia Adventista e se aprofundar nesse tema que é de suma importância para a sua vida. Querido líder, deixa eu te falar uma coisa. Não existe liderança cristã adventista do sétimo dia se você não conhece essas crenças fundamentais. Você vai poder liderar qualquer outra coisa, menos juventude adventista. Porque os adventistas do sétimo dia têm como crenças fundamentais essas duas que eu estou apresentando para vocês. A crença do grande conflito e a crença do santuário são essenciais para a sua liderança. Então, conheça mais isso. Muito bem. Como é que tudo isso se interconecta com o ministério de Cristo? Eu quero que você vá comigo para Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Talvez você já tenha ouvido esse versículo, mas eu quero ler com você. Diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia aqui de Daniel 8,14, ela nos informa sobre o ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Porque está falando da purificação do santuário, lembra? Os dois rituais, o ritual diário e o ritual anual no santuário celestial, no santuário terrestre, melhor dizendo. O ritual de purificação do santuário, o Yom Kippur, o dia da expiação, era feito pelo sumo sacerdote. E Daniel 8,14 está falando do dia que o nosso sumo sacerdote celestial, né, Jesus Cristo, iria entrar no lugar santíssimo do santuário celestial para fazer a expiação. Você sabe que em profecia, cada dia corresponde a um ano. Está aí Ezequiel capítulo 4, 6 e 7 para você comprovar. Então, 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 dias. Tarde e manhã é uma linguagem bíblica para dia. Mas em profecia, 2.300 dias correspondem a 2.300 anos. Então, a grande pergunta é, quando começam os 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14? Então, você lê um pouquinho mais à frente, no capítulo 9, no versículo 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, Daniel 9:25 diz que a profecia das 2.300 tardes e manhãs começaria desde a ordem para restaurar Jerusalém. Se você for lá em Esdras capítulo 7, você vai perceber que essa ordem saiu no ano 457 a.C. Então, o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs se dá no ano 457. E agora é só você fazer as contas. É 457 mais 2.300 anos e você vai chegar no início da purificação do santuário celestial.
primeira fase, você leu comigo aqui em Daniel 9:25, a primeira fase da profecia das 2.300 tardes e manhãs é composta por 70 semanas, né? O anjo fala aqui, olha, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, são 70 semanas para que o santuário seja, para que a primeira fase se cumpra. Deixa eu mostrar esse gráfico aqui para você, que talvez vai ficar um pouco mais claro. E eu vou dar uma pausa aqui para você dar uma respirada, porque eu sei que são muitas informações. Bebe uma água aí. São muitas informações para pouco tempo, eu tenho consciência disso. O que eu vou fazer agora com você é um grande resumo para que você tenha uma noção do todo, aquela visão panorâmica que eu falei, não é? Uma visão do todo sobre essa profecia, ou sobre essa doutrina do santuário. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela, tá? Tudo começa no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, ok? Então, olha, quando ele fala lá 7 semanas e 72, 7 semanas e 62 semanas, né? São 69 semanas. O que aconteceria no final dessas 69 semanas? Disse que o ungido, você leu comigo aqui, olha, o ungido, ou o príncipe seria ungido. Essa era uma referência direta ao batismo de Jesus Cristo. Então, olha, começa lá no ano 457, tudo bem? E aí, com 69 semanas, dá exatamente o ano 27 da era cristã. O que foi que aconteceu no ano 27 da era cristã? Jesus foi batizado. Mas falta uma semana ainda, não é? Uma semana. Se você continuar lendo aí o versículo 26, o versículo 27 de Daniel 9, você vai perceber que na metade da última semana aconteceria a morte do ungido, né? Ou o fim do sacrifício. Exatamente no ano 31, na metade da última semana profética, Jesus morre. Só que ainda falta a outra metade da semana profética. E essa outra metade dá exatamente no ano 34 da era cristã. E o que acontece nesse ano? O apedrejamento de Estevão. Aquele episódio no qual Paulo estava presente. E quando Estevão é apedrejado, a profecia das 70 semanas se cumpre. E a primeira fase dessa profecia, ela se encerra. Bem, se a gente tem 70 semanas aqui, só falta a gente contar os 1.810 anos que faltam, né? 70 semanas, você sabe, são 490 anos. Então, se a gente tira 2.300 menos 490, nós temos ali 1.810 anos que faltam para o final da profecia. Aí é só fazer uma conta de matemática. Do ano 34 mais 1.810, você vai chegar no ano de 1844. E o que acontece no ano de 1844? No dia 22 de outubro de 1844, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo e começa o processo de purificação do santuário celestial. O grande dia da expiação, o grande Yom Kippur profético. E aí, de 1844, quando acaba a profecia das 2.300 tardes e manhãs, começa a purificação do santuário conforme Daniel 8,14. E aí, quando isso vai terminar? A purificação do santuário vai terminar um pouquinho antes da volta de Jesus. E a volta de Jesus vai ser o grande cumprimento de todo esse período profético. Porque a volta de Jesus vai ser ali o antítipo. Essa é uma linguagem profética, né? O tipo e o antítipo do que acontecia no dia da expiação lá no santuário, né? Então, a volta de Jesus marca o fim da história do pecado, porque depois do milênio, Jesus vai
extirpar o pecado com a morte de Satanás, de seus anjos e de todos os ímpios. Portanto, a primeira fase da profecia das 2.300 tardes e manhãs, como eu falei para vocês, são as 70 semanas, que acabam no ano 34. E a segunda fase começa no ano 34 e vai até 1844, que é quando acontece ali o desapontamento, o surgimento do movimento adventista do sétimo dia, esse movimento que tem o privilégio e a responsabilidade de pregar a respeito da volta de Jesus e de pregar a respeito da obediência às leis de Deus como um resultado da salvação. Agora, queridos, não posso terminar sem responder essa pergunta. Eu espero que você tenha entendido que o grande conflito e a doutrina do santuário estão muito interligados. Eu tenho plena consciência que eu passei rápido por muita coisa aqui que merecia uma explicação detalhada. Eu tenho plena consciência disso. Mas aí fica para você estudar mais. Só que eu preciso terminar com essa pergunta. Qual é o objeto da guerra? Lembre-se, nós estamos no grande conflito. E todo conflito tem um objeto pelo qual se briga. Todo conflito tem um objeto que é disputado. E qual é o objeto disputado no grande conflito? É você. Escuta bem, a guerra entre Cristo e Satanás hoje não é para determinar quem vai ganhar, não. Como eu te falei, isso já foi determinado na cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus ganhou. Jesus venceu. Hoje, Jesus e Satanás estão no grande conflito para ver quem vai ganhar você. Jesus só usa a verdade. Jesus só usa a palavra. Satanás usa de mentira, de engano. Satanás usa de meia-verdade. Satanás distorce as verdades bíblicas. Ele coloca mentira no meio da verdade para tentar enganar você. Porque o que Cristo e Satanás querem é o seu coração. E sabe de uma coisa? Quem vai decidir, quem vai se sair melhor no grande conflito em relação a você, é você mesmo. Nem Satanás, nem Jesus tem condições de tomar a decisão que você tem que tomar. E aí eu termino com o texto de Deuteronômio 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A minha pergunta para você hoje é: o que você vai escolher? Sabe, eu não estou aqui apenas para expor uma doutrina bíblica ou duas crenças bíblicas, não. Eu tenho plena consciência que você que me escuta, você que me assiste, você é o objeto desse grande conflito. E eu tenho certeza que você tem sido atacada por Satanás. Você tem entrado em contato através das redes sociais com gente pregando meias verdades, com gente misturando a verdade com a mentira, com gente tentando distorcer a palavra de Deus. Você tem sido objeto de ataques nesse sentido. Tem gente tentando convencer os nossos jovens a você e os jovens que você vai liderar. Tem gente tentando convencer que a palavra de Deus não diz o que ela está dizendo. Tem gente tentando convencer os nossos jovens, querido, que o que era pecado já não é mais. Tem gente tentando convencer os nossos jovens que o que era errado agora é certo. E que parece que Jesus mudou de opinião ao longo da história.
e que o que ele condenava antigamente, ele não condena mais. Tem gente tentando fazer o que Satanás fez no Éden com Adão e Eva, tentando dizer que a palavra de Deus não é como ela é. E aí a minha pergunta para você inicialmente é: qual caminho que você vai tomar? Você vai escolher a vida ou a morte? Você vai escolher a palavra de Deus ou as meias verdades de Satanás? E você como líder de jovens, você tem que guiar os teus jovens no caminho da palavra de Deus, no caminho daquilo que é certo. Ensinar os teus jovens que o que Deus falou era verdade no Antigo Testamento, era verdade no Novo Testamento e é verdade hoje. Esse é o teu desafio enquanto líder de jovens. Eu quero terminar orando com você e pedindo mais uma vez que você se aprofunde nesses temas que nós estudamos aqui. Nós fizemos um voo panorâmico, mas eu quero que você se aprofunde para que você possa ter condições de liderar espiritualmente os seus jovens. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais profundos nesse ensino, cada vez mais profundo nesse conhecimento, em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, porque provavelmente tu assistiu todo o seminário. Eu espero que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as crenças da Igreja Adventista. Não se esquece que se você é da Associação Norte-Sul Rio Grandense e está fazendo o cartão de líder JA, você precisa ir no primeiro link que está aqui abaixo para comprovar que você assistiu esse vídeo e concluiu o seminário, ok? É muito importante. Se você não fizer isso, o requisito não vai ser cumprido. E eu também quero agradecer aqui ao pastor Rosiel Benedito, da Associação Amazonas Roraima, de ter concedido esse seminário aqui para que a gente pudesse assistir, pois eu precisei retirar esse seminário de um vídeo que eles produziram, ok? Então, fica aí meu agradecimento. E era isso aí. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.